Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas ficará dividida: 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Jesus disse também ao povo: Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo: vai chover, e de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem: vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Esse é um texto bastante sugestivo para a realidade que estamos vivendo em nossa sociedade atual. Eu me refiro principalmente à situação em que há tanta polarização, sobretudo política, em que há tanta divisão entre as pessoas, aqueles que são a favor e aqueles que são contra, aqueles que se identificam como cristãos e veem isso como algo perigoso por conta de uma suposta perseguição que poderia haver e coisas desse tipo. E o texto que nós acabamos de ler, do Evangelho de Lucas, pode dar sustentação para esse tipo de compreensão de que essa divisão, de que essa realidade que nós estamos vivendo é algo que está dentro da vontade de Deus, porque o próprio Jesus teria dito que veio para trazer divisão. Mas vamos olhar para o texto e vamos ver se realmente essa ideia, essa compreensão se mantém, se ela se sustenta a partir daquilo que Jesus nos diz nesse texto. O primeiro versículo, versículo 49, traz a seguinte afirmação de Jesus: Vim pôr fogo na terra e queria que já estivesse aceso. E aqui encontramos uma linguagem usada por Jesus que é conhecida como linguagem escatológica. O que Jesus está falando nesse texto é que ele vai trazer fogo, e isso significa trazer a purificação e o julgamento. Esse é o foco do significado da palavra vim trazer fogo na terra e queria que já estivesse aceso. E antes que se comece a ficar agitado pelo julgamento dos outros, que é a atitude mais comum, sobretudo entre os cristãos dos nossos dias, julgamento ainda mais severo quando se refere àqueles que não receberam a palavra de Jesus, ou seja, para os que não creem, é preciso nos lembrarmos que o próprio Jesus disse que quem acolhe os pobres, os pequenos, os nus, os presos, os doentes, estaria acolhendo a ele mesmo, ao próprio Jesus. E é isso que divide os seus seguidores dos seus antagonistas: o seguimento do seu exemplo, o seguimento do exemplo de Jesus Cristo nos nossos dias. E, portanto, quando Jesus fala em trazer a purificação e o julgamento, não podemos tomar isso como sendo uma forma de nos colocarmos como superiores àqueles que não creem em Jesus. Porque, na realidade, o julgamento será feito sobre todos e principalmente na maneira como nós e todos os outros que não creem se colocam em relação aos pobres, aos pequenos, aos nus, aos presos e aos doentes. Mas Jesus segue e diz também, agora no versículo 50, que ele tinha de receber um batismo. E o batismo, nesse texto, está ligado
a ideia do julgamento. E nesse caso, esse batismo se refere ao julgamento que atingiria o próprio Jesus ao ser condenado e morto. Encontramos o próprio Jesus explicando a que batismo ele está se referindo lá no capítulo 10 de Marcos, versículo 38, quando os seus discípulos pedem a ele para sentarem à direita e à esquerda dele quando ele viesse no seu reino glorioso, e a resposta de Jesus é essa: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Aqui em Lucas, assim como em Marcos 10, a referência, portanto, é ao batismo que seria a entrega da vida de Jesus em benefício da humanidade por ser morto depois de ser condenado injustamente. E é interessante notar que Jesus diz: estou aflito para que esse batismo aconteça. Estamos aqui na parte do Evangelho que encaminha Jesus para o seu destino final em Jerusalém, quando ele será rejeitado pelas autoridades religiosas, pelas autoridades políticas da cidade, depois de ter sido aclamado pelo povo na entrada de Jerusalém. Jesus tem consciência do caminho que o espera. Jesus tem consciência de que está rumando em direção à cruz. E então chegamos ao versículo 51, quando Jesus faz a pergunta principal desse texto: pensam que eu vim trazer paz? E essa pergunta é muito importante, porque o que está em vista aqui é a paz compreendida pelos judeus e também a paz imposta pelo Império Romano. Quando Jesus pergunta: pensam que eu vim trazer paz? Não é a paz sonhada pelos judeus. O profeta Ezequiel já havia alertado o seu povo da paz enganosa que eles queriam. Lá no capítulo 13, versículo 10 de Ezequiel, nós encontramos o seguinte: porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. Ezequiel aponta para a paz dos falsos profetas, uma paz que não exigia conversão. Não é essa paz que Jesus veio trazer, mas também não é a paz do Império Romano, uma paz imposta pela força militar. O que Jesus está perguntando aqui é: pensam que eu vim trazer a paz que os judeus querem? Pensam que eu vim trazer a paz que o Império Romano impõe? Não. A paz de Cristo é totalmente outra. E encontramos ele mesmo dizendo: deixo com vocês a paz, não como o mundo a dá, mas de outra forma. E agora então podemos entender a frase toda. Pensam que eu vim trazer paz? Não, vim trazer divisão. E essa divisão é entre os que seguem os princípios de Jesus, anunciados no Evangelho, e os que querem a paz falsa ou forçada. Falsa como a dos judeus, sem conversão, ou forçada como a do Império Romano. E perceba que a afirmação de Jesus não é um passe livre para combater os que não creem. São os que creem que serão perseguidos, e nós vamos encontrar isso no próprio ensino de Jesus, no decorrer do Evangelho, justamente por não se adaptarem ao modo de vida do mundo. Ou seja, por não adotarem nem a paz sem conversão e nem a paz forçada, nem a paz imposta. E esse é o erro atual dos que se dizem cristãos e pessoas de bem que querem passar de perseguidos a perseguidores, de uma vida na contracultura a uma imposição de agenda de valores morais, muitas vezes duvidosos. Encontramos hoje alguns valores morais mais alinhados com o fascismo do que com Cristo.
isso jamais pode ser entendido como sendo vontade de Deus. E Jesus segue explicando o significado da sua pergunta. Ele diz nos versículos 52 e 53: a família vai ficar dividida. Pais e filhos, mães e filhas, sogras e noras ficarão em oposição por causa dos que escolhem o caminho estreito, o caminho de Jesus, e não abrem mão de seus princípios. E isso pode parecer um exagero, mas é preciso nos lembrar de que Jesus disse que quem queria segui-lo deveria deixar pai, mãe, todas as coisas para trás e colocá-lo como prioridade. Ou seja, para seguir a Jesus não pode haver fidelidade dividida. O reino vem primeiro e deve ser buscado em primeiro lugar. E chegamos então aos versículos finais do nosso texto, versículos 54 e 55, Jesus aponta para uma realidade muito interessante. Ele diz que eles conseguem distinguir o que a atmosfera mostra, ou seja, são capazes de entender quando é tempo de chuva e quando é tempo de calor, apenas pela observação e pela experiência. Essas são coisas normais da vida, mas não tão importantes quanto distinguir a história, quanto distinguir os tempos, como Jesus diz no versículo seguinte. E é por isso que ele faz uma afirmação bastante dura no versículo 56. Ele diz: hipócritas, vocês sabem ler o céu e a terra, mas não sabem ler o tempo de Jesus que chegou. A sua conduta é uma farsa, que é o significado da palavra hipócrites em grego, pois não sabem entender o seu tempo histórico, a sua conjuntura dentro do propósito de Deus para a salvação do homem. E essa afirmação de Jesus também nos atinge em nossos dias. Hoje, quem vive desprezando a compreensão da realidade social repete o mesmo erro que Jesus critica aqui. Há muita gente que hoje pensa: quanto pior, melhor, porque Jesus está mais próximo de voltar. Há muita gente que tem desprezo por tudo aquilo que não é espiritual, como se a vida fosse vivida fora da realidade em que estamos inseridos. Há muita gente hoje que tem uma grande insensibilidade com o próximo, e essa é uma conduta de farsa, de simulacro do evangelho. Nesse texto, Jesus nos ensina que realmente veio trazer divisão. Não veio trazer a paz esperada pelos judeus, não veio impor a paz como o Império Romano, mas trouxe uma outra forma de paz. E traz divisão porque separa aqueles que estão comprometidos com os valores do Evangelho em seguir a Jesus e todos os outros que querem uma paz sem conversão ou que querem a imposição de uma paz por meios que não combinam com o reino de Deus. As pessoas da época de Jesus tinham discernimento para coisas sem importância, mas não eram capazes de perceber a presença daquele que é o príncipe da paz no meio deles. Hoje, 2000 anos depois, continuamos na mesma situação. Há muita gente nos nossos dias que continua não entendendo o significado do evangelho e que querem a paz a partir de uma vida sem conversão ou a partir de uma imposição de valores que eles mesmos adotam. E não se engane, aqueles que estão comprometidos em seguir a Jesus são aqueles que o acolhem. E acolher a Jesus, como ele mesmo ensinou, significa acolher os pobres, acolher os pequenos, cobrir o nu, visitar os presos, cuidar dos doentes. Quem acolhe a essas pessoas está acolhendo ao próprio Jesus.
Esse é o exemplo que devemos seguir. Isso pode trazer divisão? Sem dúvida que pode. A família poderá ficar dividida, mas é preciso não nos esquecermos que a fidelidade a Jesus não pode ser dividida. O reino deve vir sempre em primeiro lugar e ser buscado em primeiro lugar. Que seja esse o nosso compromisso diante do chamado de Jesus. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém.